Olha, a gente vai falar de um assunto agora super bacana, importantíssimo, que eu quero a sua participação. Se você tiver dúvidas, vai mandando no Twitter pra mim, @Carol_Minhoto. Que assunto é esse? A gente vai falar de ciclos menstruais e, consequentemente, das cólicas que muitas mulheres sentem e sofrem durante esse período. Vocês vão entender por que isso acontece. A gente vai falar um pouquinho da condição hormonal das mulheres, de ciclos longos, de ciclos mais curtos. Esses e outros assuntos muito bacanas com o nosso convidado, mais uma vez, ele que é ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli Borges Filho. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Carol. Mais uma vez, boa tarde. Muito boa tarde. Adoro quando você vem, suas explicações são ótimas e a gente sai sem dúvidas. Por quê? Quando o assunto é ligado a essas mudanças hormonais das mulheres, é um assunto delicado. E eu acho que muitas mulheres sentem aí as dúvidas e acabam conversando com as amigas, o que é muito normal nosso, né? A gente sempre tem uma dúvida, a gente vai conversar com as amigas. E aí a dúvida é a seguinte: por que algumas mulheres possuem ciclos mais longos? Por que outras mulheres possuem ciclos mais curtos? O que acontece? Por que há essa variação no período da ovulação? E por que existem mulheres que têm cólicas, outras que não sentem nada? Queria começar por aí nosso papo de hoje. Vamos lá, vamos desmembrar esse corpo feminino, né? Antes de tudo, vamos entender como funciona o ciclo menstrual. Ok. Então, o ciclo menstrual, aqui a gente tem um útero para mostrar, para tentar ilustrar como acontece. É melhor pegar tudo ou pegar só ele? Pode pegar, pode ficar na sua mão, fica até mais fácil. Então, vou pegar aqui, ó, gente. Ótimo. Olha que graça esse útero, adorei. Máximo para ilustrar. O ciclo menstrual, ele é um período que dura em média 28 dias. Tá. Consequentemente, ele é dividido em 3 fases. A fase folicular, a fase da ovulação e a fase lútea. Como isso acontece? Então, tudo começa com o primeiro dia da menstruação da mulher. Quando ela menstrua, ela deve contar que esse é o primeiro dia do ciclo dela. Tá. Dali pra frente, menstruou o primeiro dia. Tá. Passou dali, ela deve sangrar, deve menstruar em torno de 4, 5, às vezes 6 dias. E nesse período, começa a desenvolver no ovário um folículo. Tá. Que a gente consegue visualizar esse vermelhinho pequenininho aqui no ovário. É o folículo ovariano. É um bem pequenininho mesmo, né? Que ele começa a se desenvolver através da influência de alguns hormônios que são produzidos pelo nosso cérebro. Ok. Pela hipófise, pelo hipotálamo. Então, tudo isso vai ser produzido e esse folículo vai desenvolver e vai criar dentro dele o quê? O óvulo. Quando vai chegando perto do período ovulatório, que é em torno da metade do ciclo, 13º, 14º dia do ciclo, num ciclo de 28 dias, esse óvulo, através da influência de um outro hormônio que passa a se formar, que é o LH, que é o hormônio luteinizante, solta esse óvulo para dentro da cavidade abdominal e a tuba uterina capta esse óvulo. Certo, que são as trompas. Que são as trompas. Tá. Vai captar esse óvulo que vai esperar vir um espermatozoide fecundar. Ok, então ele vai ficar por aqui. Vai ficar aqui dentro da tuba, dentro da trompa. Certo. Nessa fase, esse folículo, o que ele faz? Ele começa a se fechar e ele passa a assumir um novo nome, chamado de corpo lúteo, que aí já é esse amarelinho aqui. Que ele passa a fazer o quê? Os níveis de estrógeno dele, que estavam sendo produzidos para poder ovular, diminuem, ele passa a produzir a progesterona. Tá. E começa a aumentar o tamanho do endométrio, que é como se fosse esse carpetinho dentro do útero. É o que vai revestir o útero. É o que vai revestir o útero. Então, através da progesterona que está sendo produzida agora, esse carpete começa a aumentar de tamanho para receber o embrião, se houver a fecundação. Certo. E é chamada de fase lútea do ciclo. Tá. Consequentemente, o que acontece? Se a mulher não fecundou, não teve relação, o espermatozoide não fecundou o óvulo, esse endométrio ele vai ter que descamar. Ele vai descamar e vai ser eliminado através do quê? De uma nova menstruação. Então, a menstruação é a descamação. É a descamação do endométrio. Esse carpetezinho que reveste o útero por dentro, que serve para receber o embrião caso haja uma gestação. Perfeito. Agora, doutor, por que há essa oscilação, então, de mulheres que vão ovular com ciclos de 28 dias, mulheres com ciclos de 30 dias e até mulheres que ficam sem menstruar um período de um... Por que de tudo isso? Tudo influencia no ciclo menstrual. Até fatores psicológicos influenciam no ciclo menstrual. Existem casos de mulheres que, por acharem que podem estar grávidas, acabam até atrasando a menstruação. Sério? Só por acharem que podem estar grávidas. Então, esse recado que a gente manda sem querer já pode afetar tudo. Pode afetar tudo. E alterações hormonais, algumas doenças ginecológicas podem afetar. Então, o estresse físico, o estresse psicológico, medicações,
anticoncepcionais, tudo influencia no ciclo menstrual, Tá. para serem mais longos ou mais curtos. Mas o que a gente tem que levar em conta? Um ciclo normal é de 28 dias em média. Tá. Uma mulher que tem um ciclo mais curto, digamos de 24 dias, teoricamente ela deveria estar ovulando no 11º ou 12º. Só que vamos supor que essa mulher esteja ovulando no 14º dia do ciclo. O que está acontecendo? A fase lútea, que é a segunda fase do ciclo, ela está muito curta. Está com 10 dias apenas. Tá. Então, apesar de ela ter um ciclo curto, o ciclo dela não está bom. Porque ela tem a fase lútea curta. Então, com essa fase curta, às vezes pode dificultar a implantação do embrião se ela quiser engravidar. Porque não dá Olha. tempo desse endométrio se proliferar. E ficar numa quantidade, talvez... Uma quantidade insuficiente para receber o embrião. Olha que interessante. Diferente. Então, entender o ciclo também pode ajudar algumas mulheres no momento de engravidar. Exato. Às vezes uma mulher com um ciclo de 24 dias e que ela ovula no 12º dia, ela engravida normalmente. Agora, se ela tem um ciclo de 24 dias e ovula no 14º, às vezes ela pode estar tendo um fator de infertilidade, não está conseguindo engravidar Tá. e não vai nem pensar muitas vezes que é por conta do ciclo. E é. Entendi. Olha que bacana. Agora, a gente tem uma dúvida que a gente vai colocar na tela que chegou no nosso e-mail. Vamos colocar? Vamos ler? Olha lá, juntinhos pra gente interpretar. Olá, Carol. Alguns dias antes da menstruação sinto ardências e fico assada. Depois que termina o ciclo e a ardência também termina. O que é isso? Beijo, Ana. Ana, um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. E aí, doutor? Normalmente pode ser mudança do pH vaginal. Porque durante todo o ciclo menstrual a gente tem alterações no pH vaginal. No começo do ciclo, quando a mulher acaba de menstruar, ele fica um ambiente, vamos dizer, mais receptivo ao espermatozoide. Tá. Um pH mais básico, para poder receber o espermatozoide e não matar o espermatozoide, para ele poder fecundar o óvulo. Entendi. Quando a mulher ovula, automaticamente o organismo libera algumas substâncias para tornar aquele ambiente mais hostil ao espermatozoide. Para que se ele chegar lá, ele não consiga fecundar. Por isso que a gente fala que quando a mulher está muito próxima de menstruar, é mais difícil dela engravidar. Porque esse ambiente do espermatozoide é um ambiente mais hostil a ele. Entendi. Então, muda-se o pH da vagina. Quando o pH da vagina modifica, fica mais ácido, a gente pode ter, em algumas mulheres, tem isso muito exacerbado, o quê? Uma grande secreção das glândulas e, consequentemente, algum corrimento vaginal. Com a mudança do pH, às vezes algumas bactérias ou até alguns fungos que normalmente habitam a vagina e que não causam nada, com aquele pH diferente, ele acaba produzindo alguma irritação na vagina, daí a ardência que ela pode sentir. E dá pra fazer alguma coisa pra mudar isso? Nessa fase, alguns banhos de assentos podem ser feitos, até com algumas substâncias mais básicas para poder igualar, melhorar esse pH vaginal. Tá. Algumas duchas até com bicarbonato podem ser feitas se a mulher tivesse necessidade. Por isso que ela fala que menstrua e depois passa. Porque ela menstruou, já mudou novamente o ambiente da vagina. Já volta um pH mais favorável para que ela possa, por exemplo, engravidar, um pH mais receptivo ao espermatozoide. Olha, muito legal. Obrigada pela pergunta, Ana. Agora, isso tem alguma relação também com alguma infecção urinária ou não? Porque muitas mulheres, a gente já, enfim, conversando, já ouvi vários casos de mulheres que sentem também essa ardência e aquela dificuldade, porque tá com algum tipo de infecção urinária, até a cistite, a famosa cistite, ligada a esse ciclo menstrual. Tem alguma relação ou não? Nesse caso não, porque se fosse realmente uma cistite, não passaria pós-menstruação. Porque a cistite é uma inflamação geralmente causada até por bactérias, vira até uma infecção. Então a gente tem que tratar. Então se ela sentisse essa ardência antes da menstruação e depois da menstruação continuasse, possivelmente sim. Entendi. Agora, como passou por conta própria, normalmente a cistite ela não melhora espontaneamente em torno de 4, 5 dias. Entendi. Ela leva um certo tempo maior para melhorar e você geralmente precisa de um tratamento médico. Porque é infecção e tem que estar Porque é uma ligado, infecção, né? tem que tratar. Precisa ir no médico. Precisa ir no médico. Vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho e já volto. Ótimo. Continue mandando as suas perguntas pro vocebonita@tvgazeta.com.br ou pro meu Twitter, @carol_minhoto, que na volta a gente vai falar um pouquinho sobre as cólicas. Onde entram as cólicas, e a gente teve um assunto na semana passada que foi muito legal, que era dos ovários policísticos. Então eu vou retomar algumas coisas que podem ter relação para essa nossa conversa. Eu acho que com o seu útero vai dar pra gente mostrar tudo, né, doutor? Perfeito, maravilha. Então já volto. Até já. Continuando nosso papo com o Dr. Domingos Mantelli, que hoje está explicando sobre ciclos menstruais, cólicas e muitas dúvidas que a gente tem. A mulherada fica maluca quando o assunto entra neste ponto, não é verdade? É verdade. Eu imagino lá no seu consultório. Ainda mais com cólicas, né? Cólica é um negócio que atrapalha a vida. Meu Deus, que mau humor que dá quando a gente tem cólica. Por que a gente tem cólica, doutor? A cólica nada mais é do que a contração desse útero através de algumas substâncias que são produzidas para eliminar esse conteúdo do endométrio que não foi
onde não teve a gravidez, então não se implantou o embrião e ele vai ser eliminado. Essas contrações são causadas por uma substância chamada prostaglandina. Essa substância é produzida e causa pequenas contrações no útero. Aqui, mais ou menos? Explica, mostra pra gente. De cima para baixo. Começa aqui na parte de cima do útero, em direção ao corpo do útero, em direção ao colo do útero. Como se fosse um movimento para empurrar esse conteúdo para fora. Entendi. E essas cólicas são mais intensas em mulheres que nunca menstruaram, que estão no começo da menstruação ou que nunca tiveram filhos, porque o colo do útero ele é mais fechado. Entendi. Então aquela mulher que está menstruando pela primeira vez, que ela nunca menstruou, está menstruando pela primeira vez, ou já menstruou, mas ainda não tem uma vida sexual ativa, ou nunca engravidou, esse colo do útero ele é mais fechado, então o que acontece? As contrações têm que ser mais fortes para que esse colo do útero abra um pouquinho para eliminar esse conteúdo. Então é no momento mesmo da menstruação. Por isso que as meninas mais novas, quando menstruam, reclamam muito de cólicas, porque é mais difícil de eliminar esse conteúdo. Com o passar do tempo, então, essas cólicas podem diminuir? Tendem a melhorar muito, até desaparecerem muitas vezes. Em mulheres, principalmente que já tiveram 2, 3 filhos, principalmente se for de parto normal, a tendência é ter menos cólicas menstruais. O parto normal mais ainda, então, por alargar. Porque o colo do útero vai estar um pouco mais aberto. A facilidade de passagem desse conteúdo alivia as cólicas. Entendi. Agora, uma vez a gente fez uma pauta também com você sobre endometriose. Sim. E a gente falou que uma das características da endometriose é a cólica. Cólicas extremamente fortes. Aí a gente já vai entrar numa segunda parte. Nós temos 2 tipos de cólicas. A cólica fisiológica, que faz parte do processo de eliminação desse endométrio, e a cólica patológica, que é quando tem alguma doença associada. No caso da endometriose, uma das mais graves para as cólicas. Porque é um tecido, o tecido do endométrio, desse carpetinho aqui de dentro, ele sobe e através das trompas ele vem para fora. E ele se fixa onde? Fora do útero, muitas vezes nas próprias trompas. E na hora que esse tecido descama, ele também descama aqui e também descama aqui. Então é uma ele cólica descama fora do útero. Exatamente. É uma dor diferente. Não chega a ser uma cólica, é uma dor. É uma dor intensa. É uma dor intensa. Muitas vezes a mulher tem que ser internada, fazer medicações endovenosas para conseguir aliviar essas dores. Certo. Então, para a gente ter uma ideia e ter aí uma noção do quanto é essa cólica, né? Do grau. É diferente de uma cólica intestinal ou de uma cólica menstrual, que é uma coisa bem mais simples. Ela é uma dor, digamos assim, incapacitante. A mulher não consegue fazer as atividades do dia a dia. Perfeito. No dia que ela tem essa dor, ela não consegue levantar da cama. Olha, então isso acaba sendo um alerta também para quem passou por isso em algum período do ciclo ou tem passado, procurar uma orientação médica, Exato, para a gente pesquisar, porque nesse caso tem uma grande chance de poder ser endometriose, ainda mais se estiver associado com algum fator de infertilidade. O quanto antes descobrir melhor. O quanto antes descobrir bem melhor. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela que chegou aí no nosso e-mail, olha lá, para a gente poder dividir aí a dúvida, que pode ser dúvida de muita gente. Oi, Carol, boa tarde. Sempre tive muitas cólicas, dores horríveis. Agora estou grávida e todos dizem que as cólicas vão embora depois do nenê nascer. Isso é verdade? Se for, o porquê ocorre essa mudança? Beijos, Camila. Camila, parabéns pra você. Muita saúde, que vem um bebezinho lindo aí, com muita saúde. E aí? Bom, uma das causas é essa que eu já tinha falado, que a mulher que engravida e tem um filho, as cólicas tendem a diminuir, porque esse colo do útero já vai ser mais aberto, é mais fácil de eliminar o conteúdo. Em segundo lugar, a gente precisa ver se não tem nenhum fator associado, como, por exemplo, a endometriose que a gente comentou. A endometriose com a gravidez, ela melhora. Como se resolvesse o problema? Temporariamente. Depois ela volta novamente até as cólicas. Então tem que se observar. Se após a gravidez as cólicas melhorarem, é porque eram cólicas normais da própria menstruação dela. Se depois da gravidez as suas cólicas continuarem, precisa investigar se não tem nenhum outro fator como a endometriose, por exemplo. E durante a gravidez, é normal sentir cólica? Aí já são outros tipos de cólica. Porque durante a gestação toda, nós temos pequenas contrações que causam no útero, chamadas contrações de Braxton Hicks. Essas pequenas contrações é como se o útero estivesse se preparando, aprendendo a contrair, para no momento do parto ele se contrair. Então são pequenos tremores que acontecem no útero e que geram cólicas, geram um desconforto na gestante. Isso acompanha a gestante geralmente da metade da gravidez para frente até o final. Então isso é normal? Normal, é fisiológico da gravidez. Antes da metade, no período, no início, é normal?
Normalmente não. Não. A não ser com o crescimento do útero, como ele às vezes comprime alguns órgãos, comprime bexiga, comprime intestino, acaba podendo levar um pouquinho de cólica intestinal. Certo. Mas no útero, se estiver tendo contrações e cólicas antes da metade, precisa investigar riscos de abortamento ou até de trabalho de parto prematuro. Perfeito. Agora, já que a gente está falando das cólicas e dos ciclos, tem alguns alimentos aqui que até chegou uma perguntinha no meu Twitter, que é a seguinte: os alimentos influenciam a cólica ou mesmo o ciclo? E você trouxe alguns exemplos. Influencia muito. É? Muito. Olha Para que bem legal. e para o mal. Tá. Para as duas coisas. É. Então vamos começar com o que faz bem. Então, por exemplo, trouxe o feijão. Tá. O feijão, ele é rico em magnésio. O magnésio, ele é muito bom para evitar inchaços. Tá. Ele aumenta os níveis de serotonina, hormônios do bem-estar, então a mulher se sente melhor nesse período. O açúcar mascavo. Aqui eu coloquei 2 açúcares, o mascavo e o branco. refinado. Dá preferência sempre ao mascavo. O refinado, ele só tem carboidrato. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Entendi. Já o açúcar mascavo, ele tem proteínas, gorduras, vitamina B1, B2, B6. Ele tem uma série de componentes que fazem bem para a mulher. Tá. Melhor, diminui a absorção hídrica. Olha que diminui ótimo. o inchaço, Não sabia. diminui as O cólicas. açúcar mascavo. O mascavo. Olha que ótimo. Meninas Igual- que têm, então, retenção de líquido, bora no açúcar Muito bom. mascavo. Nós falamos do ômega 3, é um excelente anti-inflamatório. Ômega 3, para diminuir as contrações uterinas, diminuir as cólicas, é excelente. Ah, é? Muito Vai bom. desinflamar a região. Exatamente. Que legal. Que é um anti-inflamatório natural. Aham. A gente tem o açúcar. O sal. O sal, ele faz o quê? Ele retém líquido, então ele é ruim nesse período. Tá. A mulher vai inchar mais, vai aumentar as cólicas, vai se sentir muito pior. Então a gente pode deixar o sal de lá, pelo menos uma parte do ciclo diminuir um pouco. Exatamente. o consumo. E chocolate, café, tem cafeína. É bom? O chá verde tem cafeína, é ruim. É ruim? Em pequenas quantidades, aumentam os hormônios do bem-estar. Uma quantidade excessiva, pioram muito e aumenta os inchaços. E aí pode aumentar a cólica Aumenta. também. Sem dúvida que aumenta e aumenta muito porque ele barra os nutrientes. A cafeína acaba agindo, bloqueando os nutrientes dos alimentos bons. As frutas vão bem? Muito bom para substituir o açúcar. Ah. Frutas, barras de cereais, é Tá. muito bom para substituir Deu o vontade de açúcar. chocolatinho, bora para uma fruta. Muito melhor. Então, aproveitem todas as dicas pra gente ficar com o corpo com mais saúde, a gente tem que se sentir bem, né, com conforto, pra gente cumprir as nossas atividades, seja no trabalho, seja em casa, né, as mulheres, principalmente as mulheres que têm aquela carga horária às vezes muito elevada, que em casa são esposas, são mães, né, e precisam cuidar da casa também. Então, acho que quando a gente tem essas dicas, a gente consegue cumprir tudo isso Sem dúvida. com mais eficiência, né, doutor? Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado você, Volte Carol. sempre, é sempre um prazer conversar com Prazer você. é meu. E eu adorei esse útero. Traga sempre. Vou porque trazer vai dar pra outras gente vezes. ilustrar muitas vezes a nossa pauta. Para entrar em contato com o Dr. Domingos Mantelli, em alguma dúvida da nossa pauta, é só acessar www.domingosmantelli com 2 L's.com.br. Domingos Mantelli, tudo junto.com.br. Obrigada. Obrigado Até a você, próxima. Carol. Beijo pra doutora Liliane Opperman, que é paciente do Dr. Domingos. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que amanhã ela estará no Você Bonita. Já tem um mês já que nasceu a nenê? 20 dias. 20 dias. Doutora Liliane Opperman já está assim, ó, seca, impecável, vocês vão ver. Eu já conto pra vocês que ela vai falar amanhã. Obrigada, doutora. Obrigado Até você, a Carol. próxima.